Tá, acho que agora ele começou a gravar. O Guilherme entrou depois. Guilherme, só para avisar, a gente está gravando a aula. Aí depois eu disponibilizo também o link. Primeira coisa, vocês chegaram a acessar, conseguiram acessar a Classroom lá? Alguém teve algum problema para acessar? Ontem estava dando problema para mim, mas hoje eu consegui. Tá, eu tive que fazer por ali, eu estava aguardando ver se me liberavam o acesso no Moodle da URGS, aí eu faria tudo pelo Moodle. Mas a burocracia é bem maior do que nós esperávamos para me registrar como professor. E nas outras modalidades que o Inda e que o Gustavo tentaram me registrar ali, eu não conseguia postar material. Então não faz muito sentido eu não conseguir postar material e não fazer nada, né? Então eu fiquei esperando, eles pediram para esperar um pouco, mas como não funcionou, aí eu resolvi criar e já passei todo o material da outra aula, já está aqui, das outras duas, e mais o material de hoje também. Então, acho que eu vou projetar aqui só para vocês terem para vocês olharem Então, só me digam se estão enxergando aqui, que eu não estou vendo vocês. Peraí, deixa eu passar vocês para o outro lado. Estamos vendo. Tá, beleza. Então, aqui eu criei a disciplina da estatística, né? Ela tem... Eu vou mostrar bem rápido aqui, porque talvez alguns não conheçam a estrutura do Classroom, eu também não conhecia. Então eu vou mostrando para vocês aqui só. Então, aqui quando a gente abre, ela tem o mural, e aí tudo que a gente vai postando vai ficando registrado aqui. Então, por enquanto, só eu postei coisas e só tem coisa minha aqui. Então, tudo que for postando, ele vai dando vai colocando um sticker aqui que foi postado alguma coisa. Aqui tem as atividades, então provavelmente vai aparecer para vocês as atividades que tem aqui, com data e tal. E aí aqui é onde está a estrutura principal do curso. Então, se vocês olharem aqui na esquerda, tem vários menus aqui. Tem um menu que a gente pode navegar em vários itens. Então, aqui tem os documentos da disciplina, preparação do ambiente, então aquilo que vocês fizeram na primeira semana lá. Tem todos os materiais aqui. Aí aqui eu fiz um iniciando os estudos, então introdução R online, o R básico, o Twitter do curso R, que é quem produziu esse material. Então, basicamente, aquele material que eu tinha feito para vocês, que eu tinha compartilhado com vocês numa pasta, está tudo aqui num outro formato. Aí aqui algumas leituras introdutórias, o boletim, que acho que foi o Guilherme, se não me engano, que me enviou uma cópia. Aí eu coloquei aqui, e as outras, os capítulos iniciais aqueles. Aí aqui o DIC, então as leituras, aqui o exemplo e o script, vocês podem baixar depois, se quiserem. Aqui a aula, então o vídeo do YouTube, e aqui uma tarefa que, essa aqui não vou considerar porque vocês já enviaram. Mas só para ficar aqui, já fica na estrutura da disciplina, então. E aí, isso aqui eu vou mostrar para vocês sobre a de hoje. Então, se vocês olharem esses ícones aqui, ó, eles são material, então isso aqui é um ícone de material. Quando eu posto material, ele aparece esse ícone aqui. E aí, quando tem esse ícone aqui, que parece uma pranchetazinha, ou pranchetinha, não sei qual é o diminutivo de prancheta agora. Então, aqui onde aparece essa prancheta pequenininha, ele significa que é uma atividade, é uma tarefa que vocês têm que fazer. Então, aqui vai ter uma atividade por semana, muito parecido com aquela que vocês fizeram semana passada, do DIC, só que aí eu ainda estou testando também a disciplina, assim, virtual, então não sei exatamente como que nós vamos ir andando e vamos se organizando no longo da disciplina, e vocês vão me dizendo também o que fica melhor e o que fica pior. Então, acho que
em função do que a gente fez semana passada, acho que eu vou hoje olhar o código com vocês, eu já disponibilizei o código, e aí eu dou, a partir de hoje, a tarefa para vocês entregarem de blocos até semana que vem. Então, a gente olha o código hoje na aula, e aí vocês têm uma semana para fazer a tarefa. E a semana que vem, a gente vai, sei lá, para fatoriais, por exemplo, aí eu posto antes o material de fatoriais, e vocês vão ter mais uma semana para fazer. Então, acho que é uma dinâmica que fica um pouco mais lógica do que a que eu fiz na primeira semana. E aí aqui tem a do delineamentos em blocos. Então, coloquei aqui, ó, leituras DBC. Então, aqui tem uma leitura de referência. Aqui eu coloquei 2 vídeos para vocês. São 2 vídeos bem básicos, assim, para dar uma relembrada do modelo. Então, como se faz o cálculo. Então, é bem aquilo que... Eu não sei se todo mundo fez a disciplina aqui a gente chama de experimentação agrícola, mas seria a disciplina que vem depois da estatística básica, que seria técnicas experimentais, alguma coisa assim. Então, vocês vão ver que isso aqui é exatamente o que a gente vê lá em técnicas experimentais, como fazer a soma de quadrados, como calcular o quadrado médio, como calcular o valor de f, comparar um valor de f tabelado com o valor de f calculado. Então, isso aqui eu vou colocando, assim, sempre que eu encontrar um material legal, eu vou colocando aqui e não é tanto, a gente não vai discutir na disciplina como fazer uma soma de quadrados, como pegar lá na tabela e calcular, não é essa a ideia da disciplina, mas eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada e relembrarem. Aqui eu coloquei, então, o script aula, DBC, então aqui tem o CSV de exemplo, e aqui tem o arquivo binário, que é o script em si, tá aqui. E aí aqui tem uma tarefa que eu acho que ainda não está aparecendo para vocês, se eu fiz tudo certo, ele vai aparecer às 13h30. Vocês vejam que aqui para mim aparece, onde tem o DBC tarefa e o DBC exercício. Então aqui tem um conjunto de dados, e aqui tem um script que vocês vão ter que completar. E aí aqui diz, ó, carregue seu script, completando os chunks do arquivo em anexo, utilize os dados da planilha que também está anexado. Então, basicamente, o que vocês fizeram semana passada, e a partir eu programei para as 13h30 liberar para vocês. Então, provavelmente a gente termina a aula aqui, em seguida o sistema aqui já libera para vocês a atividade. Então, isso aí que tem pessoas, notas. E aqui, deixa eu voltar. Aqui na tarefa, por exemplo, ó, depois vocês vão fazer a tarefa e aí vocês carregam o script de vocês para cá. Então, por isso daqui, eu carrego o seu script. Então, vocês baixam esse script que está aqui, completam ele, e aí depois carregam ele completo para cá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conjunto de dados aqui e vou rodar nesse script que vocês me mandaram. E ele tem que funcionar. Basicamente, é essa a ideia. Claro que se vocês não conseguirem, vocês vão me falando durante a semana, a gente pode combinar um horário, eu vou ajudando vocês. Certo? Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção de como está a nossa organização aqui no... E aí, assim mesmo que liberem o Moodle, agora como eu já comecei a colocar a estrutura aqui, ela é uma estrutura muito parecida com o Moodle, né? Não sei se vocês usam o Moodle, aqui a gente usa bastante. Vocês vão notar que é uma estrutura muito parecida com o do Moodle, bem enxutinha, assim, então dá para a gente ir tocando a nossa disciplina por aqui. Aí depois, quando vocês forem subindo as atividades por aqui, vai aparecendo, vai carregando as notas depois para cá. Então, aqui, tarefa DIC, tarefa 2, introdução, então esses aqui eu não vou atribuir, vou ter que tirar depois aqui. Eu não vou atribuir nota porque, na verdade, esse aqui todos vocês já entregaram, né? Só não por aqui. Aí depois vai ter mais uma coluna aqui que vai ser a do DBC e assim por diante. Assim, para mim não faz muito sentido ficar dando nota em pós-graduação, mas, enfim, eu vou ir dando nota aqui para vocês olharem como que é o progresso de vocês, muito mais para isso do que naquela ideia passar e rodar, acho que não,
sei lá, eu já acho que isso é meio medieval para graduação, para pós-graduação, então não vejo sentido nenhum de ficar dando nota para aluno. Bueno, acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida desse ambiente aqui, para acessar ele? Alguém não conseguiu acessar? Tudo tranquilo? Beleza. Vocês podem escrever, eu acho, no mural aqui, acredito que está liberado. Se vocês tiverem algum problema, não conseguirem acessar, tiver algum link corrompido, qualquer coisa desse tipo, vocês me avisem, porque primeira vez que eu estou usando também esse espaço aqui, eu estou aprendendo a mexer nele. Comecei semana passada, então faz uma semana que eu mexo no Google Classroom. Então, devagarinho eu estou aprendendo. Muito bem, então agora eu vou... Acho que se eu passar o R para cá, não preciso abrir de novo. Vocês estão enxergando o R agora? Tá, então eu tenho que mudar a janela. Só vou trocar a janela aqui. Aqui. Acho que agora vai projetar o R para vocês. Estão enxergando? Apareceu R? Como é que está o tamanho da letra aí? Consegue enxergar bem? Ou querem que eu aumente? Tá bom? Beleza. Bom, então, tá, antes de começar o R propriamente dito, o que é o delineamento blocos ao acaso, né? Bom, vamos lá para vocês. Qual é a diferença do DBC para o DIC? Acho que essa é a primeira pergunta. Eu perdi os comentários aqui. A Israelda não está conseguindo ver isso? Está com dificuldade para ver a projeção do R, Israelda? Não, professor, eu acho que ela comentou, ela estava respondendo não para outra coisa. Ah, tá. Eu estava com a aba estava por trás do que eu estava fazendo e não vi. Ah, tá, beleza. Eu disse que agora está vendo. Então, essa é a pergunta para vocês, então, para começar. Qual é a diferença de um DBC e de um DIC? Vamos lá. Bom, eu sou iniciante na estatística experimental aí, mas a diferença é basicamente que no DIC tu tem uma aleatorização, né, dos tratamentos, das unidades experimentais completa, e nos blocos permite isolar separar em algum tipo de interferência. Por exemplo, o tipo de solo, ou posição no relevo. Eu não sei se é isso, mas acho que é o caminho. Alguém quer complementar? Quando tu está usando blocos ao acaso, tu tem diferença entre os blocos. Estatisticamente, isso já é conhecido, sabe? Que vai ter diferença entre blocos quando tu está usando blocos ao acaso. Quando tu está usando DIC, tu vai ter uma homogeneidade entre teu local de estudo, né? Teus blocos. Mais ou menos, Eduardo. Não necessariamente quando eu uso blocos, eu vou ter diferença entre blocos. Então, na verdade, primeiro, vamos começar pelo começo. A definição, se eu vou usar DIC, se eu vou usar blocos, se eu vou fazer um experimento fatorial, se eu vou fazer um experimento bifatorial, trifatorial, quais são os fatores, qual é o fator principal, qual é o fator secundário, se eu vou usar um experimento em faixas, se eu vou usar parcelas subdivididas, se eu vou usar quadrado latino, não é tão comum em solos, mas também é um desenho experimental possível. Então, tudo isso que eu falei são maneiras de organizar um experimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que essa definição ela sempre é feita a priori.
O que isso significa? Eu sempre monto o desenho experimental antes de eu iniciar o experimento. Então, eu não posso iniciar o experimento e daí chegar lá na hora da análise dos dados, eu pegar os dados, tá, agora eu vou ver com qual delineamento que eu vou fazer. Isso não pode. O desenho experimental, por que não pode? Porque, basicamente, o desenho experimental, ele vai te dar caminhos que tu tem que trilhar para poder fazer essa análise depois. Então, eu não posso fazer essa escolha de desenho experimental, de delineamento, só quando tiver os dados, porque corre-se o risco de eu analisar, por exemplo, por um modelo de DIC, dados que foram produzidos num modelo de bloco. Então, isso eu não posso, eu estou analisando os dados que foram gerados por um modelo, estou analisando eles por outro modelo. Então, isso não pode acontecer. Então, acho que essa é a primeira coisa que tem que ficar bem clara. A definição de qual delineamento, de qual vai ser o meu desenho experimental, ela é feita na fase de elaboração do projeto. Então, quando vocês estão elaborando o projeto, nesse momento vocês decidem qual vai ser o desenho experimental. E aí, nesse ponto, entra a expectativa. Então, na verdade, está correto o que tu falou, Eduardo, só que o único cuidado que a gente tem que ter é que não necessariamente os blocos sempre vão ser diferentes entre eles. Tanto que na análise, a gente vai ver na análise da variância, tem uma linha ali onde a gente vê a significância do bloco. E o bloco, ele pode ser, a diferença pode ser significativa ou não. Mas eu nunca sei isso a priori, eu só sei analisando os dados. Mas a definição, se eu vou usar blocos ou não, essa definição é a priori, ela é feita antes de eu começar o experimento. Então, quando vocês iniciam o experimento de vocês, a campo, a laboratório, numa casa de vegetação, numa casa de sombra, seja onde for, quando vocês iniciam, vocês já têm que saber qual é o desenho que foi decidido. O que acontece é que eu trabalho com uma expectativa. Então, quando eu vou usar, ou qual é como que se faz a tomada de decisão por DIC ou por blocos? Basicamente, a heterogeneidade das condições experimentais. Então, quando eu tenho toda a área experimental, e aí entendam área experimental como a área onde eu estou desenvolvendo meu experimento. Isso pode ser parcelas a campo, pode ser uma DBO, pode ser uma placa de Petri. Então, aqui eu estou falando num sentido bem amplo. Então, a minha área experimental, a área onde eu vou desenvolver o meu experimento, ou onde eu vou implantar o experimento, essa área, se eu considerar que ela é toda homogênea, ou seja, todos os tratamentos, todas as repetições desses tratamentos, elas estão sujeitas exatamente às mesmas condições do ambiente, exceto as condições variadas pelos tratamentos. Se eu entender que essa é a condição, eu vou optar por DIC. Quando eu entendo que dentro dessa área experimental, da área onde eu estou desenvolvendo o experimento, existir algum outro fator que pode variar, mas que não é um fator experimental, ou seja, não é um dos tratamentos que eu estou implantando ali, aí eu preciso colocar mais uma camada de controle, que a gente chama de controle local. Nesse caso, eu opto por outros desenhos experimentais. Um exemplo, em solos, é o desenho experimental mais utilizado, que é o delineamento em blocos ao acaso, ou blocos casualizados. Então, nesse caso, o que a gente faz é lançar mão de um maior controle local, porque a gente entende que existe, sim, uma heterogeneidade de algum fator na área, e que pode implicar num aumento do erro experimental, ou então em benefício ou prejuízo de um tratamento ou de algumas repetições no tratamento, e isso pode ter uma consequência séria no resultado final do experimento. Então, essa que é a diferença. Aí, como exemplos do que pode levar a gente a optar por um DBC, por exemplo, o que o Rafael falou.
Então, imaginem que vocês têm um experimento que ele precisa de uma área relativamente grande, a área experimental de vocês é uma encosta de uma coxilha, por exemplo, é uma encosta onde alguns tratamentos vão ficar na parte de cima da encosta e outros vão ficar na parte de baixo da encosta. Vocês já viram em solos que é bastante comum na região da Depressão Central, que ela se estende desde Santa Maria até aí em Porto Alegre. É muito comum que na parte de cima das coxilhas ocorram argissolos vermelhos, por exemplo, na parte mais baixa da coxilha ocorram argissolos amarelos, e quando a gente vai chegando para o pé da coxilha, começam a ocorrer alguns casos até planossolos, mas pode ter alguns plintossolos, por exemplo. O que a gente entende disso? Que os tratamentos ou as repetições que ficarem na parte de baixo da coxilha, eles vão estar sujeitos a uma dinâmica hídrica diferente daqueles que estão lá em cima. Então, isso a gente sabe tranquilamente, porque são classes de solo diferentes, que tem lá em cima um argissolo vermelho, um solo muito mais bem drenado, onde as plantas, por exemplo, que forem cultivadas ali, elas vão estar sujeitas a um regime hídrico diferente daquelas que estão na porção mais baixa da coxilha. Então, esse é um exemplo de uma característica ambiental que a gente não consegue controlar, ou que existe um potencial grande dessa característica influenciar nos nossos tratamentos. Outro exemplo, se vocês forem fazer um experimento dentro de uma casa de vegetação, por exemplo. Imagine uma casa de vegetação, faz um tempo que eu não entro na casa de vegetação da URGS, eu não sei como é que tá, mas imagine que aquele lado que fica para o lado da Bento ali, não sei se ainda tem aquele monte de eucalipto que tinha ali, mas imagine que aqueles eucaliptos, eles façam uma sombra em metade, eles sombreiem metade da casa de vegetação e metade da casa de vegetação não sombreie. Aí vocês vão colocar uma bancada dentro da casa de vegetação, onde metade da bancada vai pegar 2 horas a mais de sol por dia, por exemplo. Aí vocês imaginem que vocês vão ter um tratamento que vai ficar numa ponta e um tratamento que vai ficar em outra ponta. Então, vocês vão ter tratamentos onde um vai receber algumas horas de sol a mais do que o outro. Isso pode levar a um benefício ou a um prejuízo de um dos tratamentos, e aí vocês podem dizer que o resultado do tratamento foi em função dos tratamentos que vocês impuseram, mas na verdade não, na verdade pode ter sido, por exemplo, por ele ter ficado exposto 2 ou 3 horas a mais do que o outro. Então, essas são situações onde o bloqueamento ou o controle local ele se faz necessário. E como a gente, como pesquisadores, normalmente a gente busca pecar pelo excesso de controle, então, se a gente tem uma suspeita de que pode ter uma heterogeneidade de algum fator ambiental na área, a gente opta por trabalhar em blocos. Aí, o que a gente faz basicamente? Dentro de blocos, nós sorteamos, nós aleatorizamos cada tratamento dentro de cada bloco. Então, todos os blocos, eles contêm todos os tratamentos e, em geral, vai ser um tratamento, pode ter mais de um, mas normalmente se trabalha com um tratamento dentro de cada bloco, ou seja, nesse caso, estou dizendo que o número de blocos vai ser igual ao número de repetições. Isso não é obrigatório, tem muita gente que acha que é obrigatório, que eu só posso ter o T1, por exemplo, ele só pode ocorrer uma vez em cada bloco, mas não, eu posso ter repetições diferentes dentro repetições diferentes do número de blocos, ou seja, eu posso ter um tratamento ocorrendo 2, 3 vezes dentro de um bloco, isso é possível, mas não é o mais usual. O mais usual é que o número de repetições seja igual ao número de blocos, apesar de não ser obrigatório. Então, o que se deve, sim, é cuidar para que todos os tratamentos ocorram em todos os blocos.
E aí sim, aí dentro de cada bloco a gente faz um sorteio aleatório dos tratamentos e das repetições. Então, em resumo, isso que é o blocos. Eu tenho mais uma pergunta, mas antes eu quero saber se vocês entenderam essa diferença entre DIC e blocos. Por que a gente usa blocos e quando que a gente usa? Alguma dúvida? Professor, eu entendi, mas eu entendi até boa a explicação. Então, quando a gente tem controle, mais ou menos, dos fatores adversos, seria o DIC. Se a gente não tem controle, seria o blocos DBC, né? Aí eu pergunto se dentro do DBC, por exemplo, do bloco igual acaso, a gente tiver parcelas subdivididas, deveria sortear elas também? Sim, nós vamos ver isso, nós vamos ter uma aula que vai ser sobre parcelas subdivididas. Lá eu vou mostrar para vocês, e quando a gente for falar de fatorial também, vocês vão ver que existe DIC, existe DBC, dentro de um desenho de fatoriais, de experimentos fatoriais, e parcelas subdivididas. Então, as parcelas subdivididas, elas são consideradas junto com blocos. Então, eu posso ter um desenho experimental de um experimento em parcelas subdivididas em um delineamento blocos casualizados. A gente vai ver, acho que fica mais, eu vou fazer um slide, eu acho, para mostrar isso, visualizando, vai ficar mais fácil para vocês. Mas sim, a gente tem que sortear, tanto em parcelas subdivididas, experimentos fatoriais, a gente sempre faz o sorteio. Claro, dentro das parcelas, por exemplo, vai sortear o que vai cair no primeiro nível, no segundo nível. Mas o sorteio, ele é uma premissa do modelo, né? Então, a independência dos erros, que é uma das premissas desses modelos, dos modelos lineares, que é a grande família que a Nova faz parte, ela entende que isso é uma necessidade. Por exemplo, quem trabalha com modelagem sabe, o Rafael, por exemplo, que trabalha com modelagem, ele é mais da área de machine learning ali, desse tipo de modelo. Quando o pessoal vai fazer esse tipo de análise, normalmente separa, né, Rafael, um conjunto de dados que a gente chama de teste, ou calibração, ou treinamento do modelo. São nomes diferentes, dependendo da área, mas que a essência é a mesma. Separa um conjunto daquele conjunto que a gente chama de validação. Então, isso é a independência das amostras. Então, os modelos lineares, dá para reduzir a modelos lineares, eles têm essa premissa. Outra premissa é a premissa da aditividade, por exemplo. Se vocês olharem a premissa da aditividade, ela é dada quando? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou escrever aqui no console para vocês, só para eu ter um lugar para escrever. Então, por exemplo, deixa eu pensar, tenho y igual média mais tratamentos mais erro. Tá, óbvio que isso aí não é uma coisa que eu tô... Y igual média mais tratamentos mais blocos mais erro. Por exemplo, aqui tem, se vocês olharem aqui no console, vocês vão ver que tem dois modelos diferentes, né? São dois modelos lineares, mas um deles tem um parâmetro a mais do que o outro. O primeiro modelo, eu poderia ter colocado y1 ali, y2. Deixa eu fazer isso. Agora sim, tem y1 e y2 ali, né? O y1 é o modelo do DIC, é o modelo do delineamento inteiramente casualizado.
Nesse modelo aí eu tenho uma média, que é a média experimental, que a gente chama, que seria a média de todos, de uma variável que eu estou analisando, a média geral do experimento, mais o tratamento, que é a média de um tratamento específico, e mais os erros. Então, são aquela variação que ela não é atrelada aos tratamentos. Então, basicamente, esse é o modelo que a gente usa para analisar um DIC, para analisar um DIC. E o modelo 2, que eu representei ali por Y2, o Y2 ele vai ser a mesma coisa, só que vocês vão ver que tem adicionado um parâmetro a mais, que é o parâmetro B, que é o blocos. Então, mas o que tem em comum? Em comum tem que esses modelos eles são independentes, então, e essa independência ela está lá naquele parâmetro E, aquele Ezinho ali, ali dentro é onde mora a independência dos erros experimentais, os erros têm que ser independentes, então aquela série de análises prévias que a gente faz, a gente acaba verificando também isso, e tem uma outra característica importante, que esses modelos eles são aditivos. Então, vocês viram que é M mais T mais B mais E. Então, esse mais, a gente chama isso de modelos aditivos. Então, a aditividade dos parâmetros é outro requisito desses modelos que a gente está utilizando. Basicamente, no R, isso vai ser representado por um conjunto de modelos chamado LM, que são Linear Models, e AOV, que é esse modelo aqui, só que focado na análise da variância dos experimentos, que na verdade quando a gente compara um tratamento com outro, a gente está fazendo uma análise um teste de hipótese de H0 contra uma hipótese alternativa via um modelo de análise de variância. Então a gente está analisando a variância dos dados, comparando a variância dos tratamentos, na verdade é isso que a gente está fazendo. Então, são esses dois modelos que são muito comuns, vocês vão ver, a LM e a AOV. Tanto que vocês entrarem lá nos pacotes básicos de análise estatística do R, vocês vão ver essas duas funções lá, são muito comuns. Muito bem. Então, o que muda de um para o outro, na verdade, é esse Bzinho aqui, né? Que é o blocos, que é um controle maior que a gente faz, um controle local, então a gente insere esse termo nesse modelo. E isso implica também na análise de dados depois. Então, quando nós formos analisar os dados, isso vai ter impacto no número de graus de liberdade, por exemplo, e vai diminuir os graus de liberdade num DBC. Então, sempre que a gente acrescenta um fator aqui nesse modelo, coloca uma letra a mais ali, isso representa uma perda de graus de liberdade. E quanto menores, via de regra, quanto menor o número de graus de liberdade, mais difícil fica de eu conseguir obter um resultado significativo na diferenciação dos tratamentos. Então, por isso que sempre que a gente consegue, a gente opta pelo DIC, porque o DIC tem sempre o número de graus de liberdade sempre é maior do que no blocos ao acaso. E aí, se um quadrado latino, por exemplo, vai ter um menor número de graus de liberdade ainda. Tu vai decompondo esses graus de liberdade e aí tu acaba diminuindo ele do erro, né? Então, quando tu faz lá o cálculo no final da nova, lá do F, ele tem impacto lá naquela divisão. Então, basicamente, essa é a diferença entre eles, né? Então, o impacto é isso. Fica mais difícil, por exemplo, claro que eu nunca vou analisar o mesmo experimento por blocos e inteiramente casualizados, mas se eu fosse fazer isso, se eu pudesse fazer isso, ou conduzisse o mesmo experimento em dois desenhos experimentais distintos, um DIC e um DBC, o do DBC sempre teria uma chance menor de eu separar os tratamentos, porque eu estou trabalhando com o número de graus de liberdade inferior. Porque eu tenho alguns graus de liberdade que vão passar lá para eles vão ser decompostos e vão cair lá na linha graus de liberdade dos blocos, tá?
mas eu opto por isso porque muitas vezes eu não tenho segurança sobre a homogeneidade do meu experimento. Aí a minha segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: quando, e eu vou fazer essa pergunta, para uns pode parecer bobagem, mas eu já vi isso acontecer muito, é uma pergunta que vários alunos me fazem quando estão conduzindo seus experimentos, quando estão analisando os dados dos seus experimentos, eles me perguntam o seguinte: professor, eu fiz a análise da variância do meu experimento e os blocos deu não significativo. Então, eu posso analisar por DIC? Se os blocos não forem significativos, significa que aquela heterogeneidade que eu imaginei, ela não existe. Ou ela não foi suficiente para ser percebida por esse bloqueamento, por esse controle local que eu fiz. Então, eu poderia ter usado um DIC para conduzir o meu experimento. Então, se eu fiz análise dos dados por blocos, o fator blocos foi não significativo, eu posso refazer essa análise por delineamento inteiramente casualizado, por um DIC? Por que não, Guilherme? Falem aí para eu tomar um mate. Eu acho que, tipo, num DIC, tu estaria ali com os experimentos todos, tipo, já distribuídos já, mas todos os tratamentos estariam distribuídos aleatoriamente pelo local. E no bloco, não, tu escolheu que cada lugar teria teria uma repetição do tratamento. E aí, tipo, no DIC poderia ocorrer o tratamento, vamos supor, ter 2 repetições do tratamento perto da outra. E no blocos, não. Estaria, tipo, tudo separado. Teria meio que uma sequência lógica, assim. Então, não teria como avaliar. Perfeito. Exatamente isso. Vocês entenderam o que o Guilherme falou? Eu vou fazer a minha didática, é algo nessas disciplinas adaptadas aqui. Pode falar, vi que alguém abriu o microfone aí. Eu não sei se eu... Estão me ouvindo? Pode falar. Eu não sei se eu entendi muito bem o que o Guilherme quis falar, mas eu acho que eu não poderia analisar como bloco, porque o experimento ele já foi todo delineado para ter uma restrição que era no bloco. Apesar desse efeito de bloco não se manifestar, eu não poderia ignorar essa restrição que eu impus lá no início. Apesar de ser até mais fácil de obter uma diferença significativa, né? Porque se eu estivesse analisando por dica, eu estaria ganhando graus de liberdade para o erro. Eu acredito, e sempre fiz assim, que eu não poderia analisar como um DIC um experimento que eu delineei como bloco. Perfeito, exatamente isso. Por exemplo, aqui, eu vou só escrever aqui. Aqui alto, vocês imaginem no alto da coxilha, né? Então, na parte de cima da coxilha, e aqui baixo, na parte de baixo. Quando eu faço o sorteio das combinações tratamento e repetição, se fosse um DIC, eu poderia ter uma condição como essa aqui, ó. T2R2. Eu poderia ter essa condição, né? Então, vamos dizer que eu tenho 3 unidades amostrais na parte de cima, 3 na parte de baixo. Eu poderia ter na parte de cima o tratamento 1, tratamento 2 e tratamento 3. E na parte de baixo, o tratamento 1 e tratamento 2. Se fosse blocos, eu não poderia ter isso aqui, ó. Não poderia ter
considerando que eu tenho uma repetição por bloco, né, isso aqui não poderia acontecer. O T1 não poderia aparecer no mesmo bloco. Então, eles teriam que estar em blocos separados. Eu teria que obrigatoriamente ter, em todos os blocos, o T1, T2 e T3. Então, lá na parte de baixo, eu teria que obrigatoriamente ter os 3 tratamentos, se fosse um DBC. Porque eu sortearia os tratamentos dentro do bloco. E num DIC, não. Num DIC, eles têm probabilidades iguais de cair em qualquer lugar. Então, eu poderia ter, por exemplo, todos os T1 lá na parte de baixo da coxilha. Então, como isso é definido antes, é exatamente o que o Lucas falou. Eu não dei a mesma chance, se eu desenhei meu experimento para blocos, eu não dei a mesma chance de todas as combinações tratamento e repetição caírem em qualquer lugar da minha área. Eu separei, eu falei, ó, vocês vão ter que cair 3 aqui na parte de baixo, 3 aqui na parte de cima e 3 na parte do meio. Então, em cima, no meio e embaixo, por exemplo. Então, essa restrição eu não posso desconsiderar ela depois na hora de análise dos dados, mesmo que os blocos dele não significativos. Então, o que adianta dar não significativos blocos? Bom, a única coisa que adianta é eu saber que eu poderia ter feito um DIC. Só isso. Eu não posso analisar com um delineamento diferente. Entenderam? Isso é uma dúvida bem comum de aparecer e é um procedimento que às vezes as pessoas ficam com dúvida. Não sei se ficou claro isso, por que eu não posso... É claro que por que eu não posso usar um DBC para avaliar um DIC, aí é óbvio. Essa não é uma pergunta que precisa ser feita. Vocês têm mais alguma dúvida em relação ao delineamento em si? Mas aí, professor, basicamente, eu acho que fica... Eu estava vendo aqui, para ficar fácil de entender, é que quando tem blocos, tem que contabilizar os graus de liberdade do bloco, né, na hora de calcular o grau de liberdade do erro. Isso. Tem lá o teu quadro da análise de variância, por exemplo, lá tu tem os graus de liberdade do tratamento e o grau de liberdade total, né? O teu liberdade do erro no DIC, né, seria um menos o outro, e no bloco tu teria mais um erro que tu tem que diminuir. Então, tu diminui o grau de liberdade do erro, é isso, né, basicamente. Isso. Tu vai ter, por exemplo, os graus de liberdade dos tratamentos, no caso do delineamento blocos casualizados. O grau de liberdade dos tratamentos vai ser o número de tratamentos que tu tem, menos 1. O grau de liberdade do bloco vai ser o número de blocos que tu tem, menos 1. Então, isso estou falando, isso basicamente é a fórmula, né? E aí, o grau de liberdade dos resíduos, ou do erro, por exemplo, é o número de graus de liberdade dos tratamentos vezes o número de graus de liberdade dos blocos. Então essa é a diferença lá do DIC, por exemplo. E aí, o total, tu vai fazer o número de graus de liberdade total, tu vai fazer o graus de liberdade, o número de tratamentos vezes o número de blocos, faz essa multiplicação e faz o resultado menos 1. Então, esse vai ser o total. Então, essa forma de cálculo, ela muda do DIC para o DBC. E aí, óbvio que isso, como a soma de quadrados e a soma de quadrados, não, o quadrado médio, ele é a soma de quadrados pelos graus de liberdade, então isso vai mudar também o cálculo do quadrado médio. Professor. Fala. Eu estou fazendo uma cadeira de disciplina de estatística que fala que, o professor falou que não podemos ter um resíduo menor que 10 e uma multiplicação de tratamentos por repetições menor que 20 para não dar erro na estatística. Isso se aplica também nos nossos tipos de experimento? Isso para graus de liberdade? Isso, os graus de liberdade do resíduo, para não dar um erro na estatística, não poderia ser inferior a 10, segundo a estatística que ele usa.
e também a multiplicação dos tratamentos por repetição ser superior a 20. Sim, o problema é que quando tu, por exemplo, se vai trabalhar vamos ficar no DBC, que é o que a gente está trabalhando aqui. Se tu for falar no erro, é erro ou resíduos que vocês chamam lá? É do resíduo. Eu estava pensando que se o resíduo for superior a 10, vai ter uma dificuldade ainda maior de achar uma diferença estatística significativa do tratamento, né? Sim, porque o que acontece? Imagina o tamanho do experimento que tu está falando aí. Tu está falando em um experimento que ele tem que ser, sei lá, como o grau de liberdade do resíduo, os tratamentos -1 e os blocos -1, então tu vai ter que ter, se tu tiver 3 tratamentos e 3 repetições, tu já vai ter 3 vezes 3, 9. Então seria esse caso, né? Está muito perto do limite. O que acontece? Tem 3 tratamentos e 3 repetições só. Então, isso vai te dar o grau de liberdade do resíduo vai ser um valor muito baixo. E aí, quando tu vai calcular o quadrado médio, ele vai te dar um valor muito alto. Tá? Uhum. E aí, quando tu faz a soma de quadrados do resíduo, e tu vai calcular o quadrado médio, quando tu joga isso lá pro F, porque o denominador para o cálculo do F sempre vai ser o quadrado médio. Então, se tem um quadrado médio muito alto, tu vai ter um valor de F muito pequeno. E aí, quando tu chega num limite de valor muito pequeno lá no graus de liberdade, isso vai impactar lá no teu cálculo de F. Então, tu praticamente sai daquelas tabelas de contingência que são usadas para esses cálculos. Então, eles têm, como que a gente pode falar? Eles têm um horizonte de existência ali, eles têm limites que, quando chega muito perto desses limites, o modelo sobre o qual ele foi gerado, ele acaba não tendo mais aderência. Então, ele vai perdendo a aderência daquele modelo. Então, existem alguns limites ali, máximos e mínimos, que o pessoal usa. Não quer dizer necessariamente que se tu tiver um experimento com 3 tratamentos e 3 repetições, sempre vai dar erro. A chance de tu não conseguir uma boa análise estatística é grande. Mas não é, assim, uma regra matemática estrita. Mas, sim, o ideal é que a gente tenha uns graus de liberdade superior a 10. Perfeito. E o outro grau de liberdade era o quê? Tu falou? Era dos tratamentos versus repetição, superior de 20 ou superior a 20. Multiplicando um pelo outro? Isso. Porque aí tu vai ter uma quantidade de tratamentos muito grande também, né? Ou de repetições muito grande. Sim, teria que ser um 4 por 5, pelo menos. Então, ou então um bloco, troca repetições por número de blocos, né? Para trazer para nossa conversa, considerando uma repetição por bloco. Sim. Então, aí também, aí o limite máximo também pode ser pela dificuldade de análise depois. Porque imagina tu comparar aí um experimento com 50 tratamentos. Existe como fazer isso. O pessoal, por exemplo, pessoal que trabalha com melhoramento, eles às vezes trabalham com perto de 100 tratamentos, dependendo da fase do projeto. Mas aí se usa outro tipo de análise, né? Então não é essa análise aqui. Essa análise ela é para um tamanho específico de tratamentos, porque ela tem limites, tanto limites matemáticos como limites de interpretação. Então, por isso que tem essas regrinhas. Mas, em geral, assim, não é... É muito difícil, por exemplo, tu não vai fazer um experimento com 2 tratamentos e 2 repetições. Então, por exemplo, nesses limites, assim, que teria problema, né?
Sim. Mas isso, pô, nem em laboratório não se faz isso. Tu vai fazer, sei lá, análise mais... algumas das mais simples, uma análise de granulometria. Para fazer uma análise de granulometria, tu já faz duplicata de laboratório. Então, tu imaginar um experimento que não vai ter duplicata é muito difícil. Não consigo imaginar um experimento assim. Então, tu vai ter no mínimo 3, 4 repetições e pelo menos 3, 4 tratamentos. Tu não vai ter um experimento tão pequeno para chegar nesse nível. Tu nunca vai ter, vou comparar 2 tratamentos dentro de um experimento inteiro, né? Vou comparar 2 tratamentos onde cada um tem 2 repetições. Eu nunca vi alguém fazer um experimento assim. Então, eu nunca analisei um experimento que ficasse com graus de liberdade tão pequeno assim. Mais alguma coisa? Não, era isso, era só para confirmar mesmo. Não, pode seguir usando essa regra aí que tu vai longe. É isso aí mesmo. Tranquilo? Vamos pro R, então? Ok. Bom, vocês vão ver que o R hoje tá bem mais fácil do que no DIC. Então, basicamente, eu tirei toda aquela análise preliminar. Vou rodar aqui só para... Eu não quero instalar agora, porque eu já instalei. Senão vai ficar rodando aqui. Aqui, basicamente, a gente chama os pacotes que a gente vai utilizar. E aqui os dados, então, eu peguei lá do Banzato e Cronca, quem fez a cadeira de experimentação provavelmente viu esses dados aqui. É um livro bastante conhecido, ele é... Não sei onde ele está agora. Se eu não me engano, é FUNEP, eu acho. Não lembro onde que é. Esse exemplo, então, ele é o seguinte: a variável analisada é peso médio de frutos de macieira em gramas, e os tratamentos são, então aqui vão ser a aplicação de Promalin, que eu não sei o que é. Aí tem 5 tratamentos, onde o tratamento 1 vai ser 12,5 ppm de Promalin na floração, tratamento 2, 25 ppm de Promalin na floração, tratamento 3, 50 ppm na floração, tratamento 4, 12,5 de Promalin na floração, mais 12,5 no início da frutificação. E o T5 testemunha. Bueno, então eu já gerei esses dados, são aqueles dados que vocês têm ali. Vou carregar os dados aqui, um objeto que eu chamei de dados. E aí aqui eu dei 2 opções. Eu vou mostrar para vocês depois o porquê. Então, o EXP10, que é o Experimental Design, a versão dele em português, e com o pacote Agrícola, que é outra opção que nós temos. Por que eu dei essas 2 opções? Porque eles têm recursos diferentes, esses 2 pacotes, e ambos os recursos são interessantes. Então, por isso que eu optei por apresentar os 2 para vocês. Então, aqui eu vou criar um objeto que eu chamei de OutDBC, seria a saída do delineamento blocos casualizados, e aí usando o EXP10, né? Para fazer um DBC, a função que ele usa é DBC. Essa é a função. Aí, o que ele pede de argumentos? Então, os argumentos são a nossa variável que a gente quer analisar. Não, desculpa. São os tratamentos. Primeiro são os tratamentos, então seria a variável ou a coluna onde estão os tratamentos. Deixa eu mostrar primeiro. Vamos ver o conjunto de dados primeiro. Vamos ver aqui.
Então, aqui estão os dados. Tem os tratamentos, o bloco e o peso. Então, o peso é a nossa variável resposta, né? A variável que a gente quer analisar é o peso, aqui são os quatro blocos, e os 5 tratamentos. Aí, para fazer o DBC, então, eu vou chamar os tratamentos, vai ser o primeiro argumento da minha função, o segundo argumento vai ser o bloco, e o terceiro argumento vai ser a variável que eu quero analisar. Só para mostrar para vocês, então, aqui é uma forma de chamar os dados. Se vocês forem digitar, por exemplo, aqui, ó, dados, ele dá a planilha, e aí quando eu digito cifrão, ele vai me mostrar o nome das 3 colunas que tem. Então, eu posso escolher aqui, eu vou navegando na flechinha, e escolho qual coluna que eu quero chamar. Então, essa é uma forma de chamar os dados. Vocês vão ver que no pacote agrícola eu não consigo fazer isso, por exemplo. Então, isso é a forma com que foi programado o pacote. Isso a gente não pode mexer. Então, eu chamo aqui dados trat. Então, aqui tem os tratamentos, primeiro argumento, tratamentos, segundo argumento, o bloco, e terceiro argumento, a variável que eu quero analisar. Ah, mas e se eu quero analisar o peso, o diâmetro da maçã e o teor de açúcar na polpa da maçã? Bom, aí eu vou ter que fazer isso aqui 3 vezes e vou ter que ir substituindo essa variável. Então, cada vez eu substituo aqui peso, por exemplo, eu vou colocar diâmetro. Então, é como se eu tivesse mais uma coluna aqui, depois outra coluna aqui. Lembrem que aqui a gente está trabalhando dentro da estatística univariada. Então, eu analiso uma variável por vez. Então, eu não consigo avaliar uma série de variáveis ao mesmo tempo. Ok? Eu posso montar isso aqui em sequência e aí analisar várias variáveis. Aqui um outro parâmetro que eu estou informando para ele como que é o meu experimento, se ele é um experimento se essa variável aqui, qual é na verdade o que eu estou falando para ele é qual é a natureza dessa variável. Então, para usar os termos corretos, é isso. Então, eu estou dizendo se essa variável ela é qualitativa ou quantitativa. Então, no caso aqui, o parâmetro é quali, então eu digo para ele se é qualitativa ou não. Se eu falar que não é, ele vai entender que é quantitativa. Então, aqui eu posso responder essa pergunta com T ou F. T de true. Então, se eu colocar false aqui, eu vou dizer o que ele vai interpretar que essa variável é quantitativa, o que não é o nosso caso. Então, por isso que eu coloquei quali true. Aqui o teste das variâncias, então aqui o Neil Matthews, tem outros testes também. O método de comparação de médias, então eu posso usar, tem LSD, tem outros testes que eu posso utilizar. Aqui eu vou usar Tukey. Aqui o valor de significância da F, da nova, e aqui o valor de significância do teste. Então, Professor, o Tukey é 5%. Diga. quanto o artigo que tu mandou para nós, esse valor está 0,5 nos dois, significância F e significância T. Então, acho que eu mandei um antes de fazer o... Eu acho que tem essa parte aqui, então não deve ter também naquele de vocês. Essa parte do agrícola aqui tem, como está no meu? Eu acho que o script que tu mandou... Oi? Não. Também não tem. Também não tem? Tá, então foi uma modificação que eu fiz essa semana aqui. E aí eu tava no teu... Ah, tá, sabe o que é? Vocês devem... É um regulador de crescimento, Rafael. Obrigado. Não sabia o que era o Promalin. A Israelda disse que no dela tem. Então, eu fiz, acho, hoje de manhã. Eu troquei os arquivos lá. Vocês devem ter baixado... Quem baixou antes não deve ter essa parte aqui. Eu acho que já está atualizado lá. Já deve ter... Israel do teu tá 0.05 aqui, né? Tá, beleza. Eu troquei, acho que foi hoje de manhã, isso aqui. O arquivo. O que tem de diferente? Tem essa parte do agrícola aqui, que não deve ter no quem baixou antes. E aqui está 0.5.
Tá igual aquele erro que tinha no do DIC lá. Então, corrijam isso aqui. E essa parte aqui, se vocês quiserem, vocês podem copiar e acrescentar no script de vocês. Ou então podem baixar de novo, que ele já está com essa construção do agrícola. Eu vou mostrar para vocês por que eu tive que mudar no agrícola. Bom, então, alguma dúvida aqui quanto ao modo de construir essa análise? Vejam, eu poderia deixar sem tudo isso aqui. Ó, se eu deixar assim, ele roda também. Tá? Então, esses são os argumentos que ele requer. Então, esses aqui são obrigatórios ter. Esses outros aqui eu coloquei só para explicitar, para ficar claro o que a gente está fazendo. Então, quando eu rodo, pronto, eu rodei. Aqui. Rodei, ele me retorna o quadro da análise de variância, os graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, o F para o bloco, o F para os tratamentos. Deixa eu rodar de novo, porque ele ficou... O valor de P ficou separado. Aqui fica melhor para ver. Então, F calculado para tratamentos, o F calculado para blocos. E aqui, o valor de P. Então, 0.007, então ele é significativo para tratamentos, né? E não é significativo para blocos. Então, na verdade, os blocos aqui, ele não precisaria ter sido feito em blocos. Aí ele já dá o teste de normalidade dos resíduos. Ele diz que a 5% os resíduos não podem ser considerados normais. Aqui eu poderia optar por fazer uma transformação, então. Mas nós vamos tocar. E, de acordo com o teste de O'Neill-Matthews, as variâncias podem ser consideradas homogêneas. Então, isso aqui é o que eu ficaria mais preocupado, se desse, não são considerados normais, e aqui também desse, as variâncias são consideradas heterogêneas, ou não são homogêneas. Então, se os dois, se fosse não normal e heterogêneas, aí eu abriria o olho, e eu faria, na verdade, antes de fazer isso aqui, eu faria todo aquele procedimento que nós vimos na aula anterior. Por isso que eu tenho aquela função lá, que eu tenho vários testes, faço toda a análise gráfica, só que eu não vou fazer isso toda a aula, né? Passar por tudo aquilo, mas vocês podem acrescentar nesse script aqui toda aquela parte inicial. E aí aqui ele me dá já a tabela com o teste de Tuque, onde ele tem os grupos A, B, 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 os tratamentos, então o tratamento 5, tratamento 1, 4, 3 e 2, e as médias dos tratamentos. Então aqui só passar para a tabela lá da dissertação e está feito. A dissertação da tese está feito os grupos aqui. Não tem segredo nenhum. Nada a esconder aqui. Alguma dúvida nessa execução aqui? Tranquilo? Beleza. Então, vamos ver pelo pacote agrícola. Primeiro, se a gente for fazer, deixa eu fazer... Quer ver? Como que eu posso fazer para não dar encrenca aqui? Bom. Eu vou criar um objeto aqui que eu vou chamar de A. Vou fazer um AOV aqui, que é uma análise de variância. Então, eu estou criando um modelo aqui, onde eu vou fazer peso. Acho que dá para fazer. Peso. Isso aqui eu estou dizendo que o peso é dado em função dos tratamentos mais bloco. Se eu fizer isso aqui, o que eu estou dizendo para ele? Estou dizendo que que o modelo que eu usei para gerar esses dados, ele é uma análise de variância, né, um modelo linear do tipo análise de variância, e o peso, o resultado peso, ele é dado pelos tratamentos mais o bloco.
Então, aqui eu criei o modelo. E aí eu vou informar aonde que ele vai buscar esses dados aqui. Então, eu coloco dados. Uou! Nossa. Agora deu para entender. Bom, criei o modelo aqui, então. Aí, com esse modelo A criado, posso fazer aqui, vamos ver. A nova. Ó, viram que está a nova aqui, ó? Trate. Ó, análise da variância, tabela de análise da variância. Peso, tratamento, bloco, resíduo. Viram que está tudo aqui? Só que se vocês olharem, olha o grau de liberdade do tratamento. 1. Olha o grau de liberdade do bloco. 1. O grau de liberdade dos resíduos. 17. Vocês lembram quanto que dava antes? Então, vou fazer de novo pelo DBC. Vamos comparar aqui, ó. Ó, tratamento, bloco, resíduo total. Tratamento, bloco, resíduo, ó. 1, 1, 17. 4, 3, 12. Esse aqui está correto. Então, quando eu executo, utilizando essa anotação aqui, ó, para fazer a OAV, quando eu simplesmente chamo os dados aqui, ele não gera um modelo correto para ser analisado pelo AOV. E aí, se eu quiser fazer, por exemplo, vou gerar outro objeto aqui, usar HSD, que é a função que eu uso para fazer comparação de médias por TUC do pacote agrícola, eu chamar o objeto que eu gerei lá, estou apontando com o dedo aqui, o pacote que eu gerei aqui, então vai ser o A, e aí eu vou pedir para ele fazer por tratamentos, e para ele me mostrar o resultado. Esse argumento não existe mesmo. Beleza. Vocês viram que ele gerou, ó. Eu pedi para ele fazer, ele diz, ó, HSD por peso, daí me dá todas as métricas aqui, alfa 0.05, é o padrão dele, grau de liberdade do erro 17. Vejam que ele deu errado de novo o grau de liberdade. Aí ele dá uma diferença mínima significativa e vejam os grupos, ó, ele dá muito parecido. Deixa eu rodar de novo o outro aqui. Vocês vão ver, ó, A, AB, B, B, B. E aqui, ó, A, AB, AB, BB. Então, ele dá esse A de diferente aqui. Por que ele está dando uma diferença e separando em grupos diferentes aqui? Basicamente porque está errado o cálculo, porque o meu modelo não está consistente. Então, o que eu tenho que fazer para dar certo? Deixa eu apagar isso aqui antes que vocês copiem e façam errado depois. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que não dá para... Imagina, se desse, estava feito aqui, estava pronto a análise, com 3 linhas de comando, pelo agrícola. Só que eu não consigo usar essa notação chamando pelos dados lá. Ele não aceita, esse pacote aqui não aceita isso. Então, eu preciso fazer uma extração e criar alguns vetores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tratamento, deixa eu mostrar aqui só para a gente relembrar. Eu tenho quantos tratamentos? 5, né? Ó, viram a coluna aqui? Vai até os 5. Blocos, eu tenho 4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aqui os valores, certo? Então, são 5 tratamentos, 4 blocos, e aí eu tenho que montar essa estrutura. Então, eu vou usar o mesmo nome lá. Os tratamentos, eu vou criar um vetor do tipo fator, e aí aqui o que eu estou dizendo para ele é para criar justamente essa estrutura. Repetir de 1 a 5 a cada 4. Então, quando eu
eu crio isso aqui, ó, quer ver o que ele faz? Ó, ele vai criar um vetor numérico 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Então, ele escreve o número 1 4 vezes, foi o que eu falei para ele, ó. Escreva de 1 a 5 a cada 4. Então, escreva 4 vezes o número 1, depois 4 vezes o número 2, depois 4 vezes o número 3, até o número 5. Foi o que ele fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4 vezes cada um. O que isso aqui vai se tornar? Esse vetor aqui, depois eu vou colocar ele aqui, ó. Ele vai ser esse vetor. É como se eu tivesse pegado isso aqui e criado um vetor, colocando uma vírgula depois de cada número. Entenderam? Aí, o bloco, vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um vetor chamado bloco. E aí, eu vou pedir para ele repetir de 1 a 4, 5 vezes. Então, ele vai escrever 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Porque eu vou ter que colocar 1, 2, 3, 4 do lado desses 4 uns aqui, né? Ó. Se eu pegar, eu tenho 4 uns, né? 1, 1, 1, 1. Do lado dele, eu tenho 1, 2, 3, 4. Certo? Então, eu criei essa linha aqui, eu criei um vetor para ela. Então, se a gente quiser ver, vamos dar uma olhada como é que ficou. Bloco, ó. Então, o que ele fez? Ó? Falei 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu escrevi, pedi para escrever 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Foi isso que eu fiz. Então, eu tenho agora esses dois objetos. O objeto trat, que é isso aqui, e o objeto bloco, que é esse vetor aqui. Certo? E aí, o peso, eu simplesmente tirei lá do meu conjunto dados, peguei esse vetor e exportei assim. Então, exportei para cá, eu vou mostrar para vocês. Ó. São todos aqueles números que tem ali. Ó. Tá? E aí eu vou criar uma outra planilha, que eu vou chamar de dados 1. Ele vai ser um objeto do tipo DataFrame, então é um tipo de planilha, chamado DataFrame, e eu vou dar o nome das colunas. Então, como que eu quero criar esse DataFrame? Então, vai ser o peso, o trat e o bloco, que são esses três que eu criei aqui em cima. Então, eu vou criar esse DataFrame, e aí eu vou olhar. Então, aqui está o dados 1. Então, eu peguei e concatenei aqueles três vetores que eu tinha criado e fiz um DataFrame novo aqui. Alguma dúvida até aqui? Como que eu criei esse dados 1 aqui? Muito bem. Uma pergunta que vocês poderiam ter feito é o seguinte: não, mas se eu usei o peso dessa maneira, por que eu não poderia ter feito o bloco usando o bloco? Usando dados. Bloco. Poderia ter feito assim? Não foi o que eu fiz para peso? Aqui embaixo? Por que eu não fiz assim? Para bloco e para trat também? Se o valor tivesse... Ele não ia dar o valor 1, 1, 1. Ele ia, tipo, ter valores numéricos crescentes. Vamos ver. Ó, criei aqui, ó. Bloco 1 e aqui o bloco. Ó, não é exatamente a mesma coisa? Não seria porque tu vai dizer para ele que são tratamentos qualitativos e não quantitativos? Tem a ver com isso? Eu não sei. Ele não vai ficar ordenado daí? Não vai ficar o tratamento 1 com o bloco 1? Não, mas pode ver que está na mesma ordem, ó. O bloco 1, esse objeto aqui, ó, está exatamente a mesma ordem daqui, né?
Ó, olha os dois aqui. É porque você tornou o bloco um fator quando fez da primeira forma? Tem esse factor aí na frente. Exatamente. Eles acabam, se eu simplesmente extraio ele, como eu fiz aqui, ó, como eu fiz aqui no bloco 1, ó, se eu simplesmente extraio, ele só me dá um vetor numérico. Ele é simplesmente isso aqui. E quando eu crio ele como fator, ele tem isso, mas também tem os níveis de fator. Então, são objetos aparentemente iguais, mas eles são de natureza diferente. Então, a natureza dos objetos difere nessa separação de níveis aqui. Aqui ele é simplesmente números, aqui eles são números, mas cada número representa um nível diferente, esses levels. E isso faz toda a diferença, porque depois, na hora de montar esse data frame, ele vai, se eu montasse, por exemplo, com esse objeto aqui, ó, ele daria aqueles erros que ele... Porque o que acontece? Por que ele deu só um lá? Porque ele não conseguiu identificar que 1, 2, 3 e 4 são níveis diferentes. Então, quando ele vai calcular o número de graus de liberdade, ele não enxerga isso. Por isso que ele dá 1. Entenderam? Por isso que ele dá aquele erro. Então, eu não posso simplesmente extrair dessa maneira. Professora, uma dúvida. Quando eu uso R e aí eu quero tornar um fator, um tratamento, um bloco, uma camada como um fator, eu uso a função s.factor. Uhum. E eu chamo da tabela que eu botei lá no ambiente do R anteriormente, usando esse dados, cifrão e o nome do que eu quero chamar como um fator. Quando eu faço isso, então ele não está transformando em fator? Está dizendo, deixa eu ver se eu entendi. Bloco 1, S-factor. Eu estava testando aqui, fiz isso e deu a mesma coisa. Mas a mesma coisa se tornando um fator ou ficando só no... Só transformando... Isso aqui? Só transformando a planilha dados em fatores. A princípio, eu não testei no fazer o modelo, para ver se dá certo, mas é para dar. A princípio dá certo. Chegou a rodar ali, Rafael? Rodei. Deu certo? A princípio, sim, eu estou verificando aqui. Vamos ver, Tamires. A princípio, essa tua saída também é possível. É diferente da minha, mas o resultado é o mesmo. Porque ele gera... deixa eu só explicar para o pessoal, não sei se todo mundo está acompanhando. O que a Tamires falou foi o seguinte. Ao invés de usar... Essa notação aqui talvez fique um pouco difícil para alguém entender. Ao invés de fazer isso, o que a Tamires sugeriu? Usar uma outra função que existe, que é... o que eu estou dizendo aqui? Criar o objeto bloco 1 como um fator. Então, eu estou transformando, estou dizendo que o que eu for colocar aqui dentro do parênteses, eu quero que tenha a natureza de fator. Então, é isso que a Tamires falou. Então, eu uso essa função aqui que é S-factor, que é quando eu quero transformar a natureza do objeto. Então, eu estou pegando os dados, bloco, transformando como fator e criando o objeto bloco 1. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Nós já vamos descobrir se dá certo ou não. Então, eu criei usando... Mas, hein, professor? Diga. Não, e tu carregou na primeira linha a tua planilha de dados, né? Com o nome dados. Se tu transformar toda ela, cria ali, sei lá, dados 2, S-factor dados, já vai te dar o mesmo resultado. Mas aí você vai tornar a variável um fator. Pois é, tu torna a variável um fator. Eu não sei se não dá erro depois. Dá para testar também. Eu nunca fiz assim, Rafael. Eu não sei também. O que eu posso fazer é criar, também dá para fazer. Vejam, tem, sei lá, talvez dezenas de maneiras de fazer a mesma coisa.
nessa linha do Rafael, o que eu posso fazer é transformar, a partir do meu data frame dados, eu posso criar um novo data frame e falar qual é a natureza de cada uma das colunas. Eu posso fazer isso também. Eu posso dizer que a coluna trate, eu posso colocar ela S-factor, a coluna bloco S-factor e a coluna dos dados numeric. Então, eu posso ir dando naturezas diferentes para cada coluna também. Então, é outra possibilidade. Então, tem dezenas de maneiras de fazer isso aqui. Então, eu vou testar aqui. Eu vou criar de novo o objeto trate. O objeto bloco eu vou criar como S-factor, como a Tamires sugeriu. O peso, vou só extrair como tinha extraído. Vou criar o dados 1. Vamos dar uma olhada no dados 1 aqui, tá a mesma coisa, né? Não mudou nada. E aí vou criar um objeto que eu chamei de fit, que eu vou fazer um modelo do tipo ANOVA, usando peso em função de tratamentos mais bloco, puxando os dados desse data frame que eu acabei de gerar, que é o dados 1. Então, criei o fit, eu vou pedir um summary, ó, graus de liberdade 4, blocos 3, resíduos 12. Então, vamos comparar com esse aqui, ó, quando a gente vai para outra análise, graus de liberdade 4, blocos 13, resíduo 12. A única diferença é que ele não explicita naquele outro, ele não dá esse aqui, o total. Mas a gente sabe que está certo, porque todas as somas aqui são iguais, né? Ó, 794, 72, 404, os valores do F também é o mesmo, 5.8, 0.7. Então, agora deu certo. Antes não dava porque ele não considerava como fator. Então, respondendo a pergunta da Tamires aqui, fazendo, como é que foi o som disso, quem sabe faz na hora, uma coisa assim, quem sabe faz ao vivo. Então, a Tamires mostrou aqui para nós que tem uma outra maneira de fazer, que eu não tinha me ocorrido. Provavelmente aquela do Rafael também dá. A minha única dúvida é como que ele vai tratar o peso como fator a hora que eu fizer esse objeto fit aqui. Mas eu posso fazer aquilo que eu falei, fazer o data frame dando naturezas diferentes para cada coluna. Também dá para fazer isso. Eu verifiquei aqui, professor, e dá certinho. Dá para transformar toda a planilha dados em fator. Uhum. Ele continua considerando o peso ali como quant, tranquilo, e dá bem tranquilo. Tá. Vamos só mostrar aqui, então, como que fez. Eu vou gerar um dados 2 aqui. Tu gerou tudo como... Só colocou um S-factor aqui, né? Isso, S-factor e dados. Colocou dados. Que é o nosso conjunto original, que é esse aqui, né? Então, o que ele vai fazer, ele vai criar um outro data frame, só que ele vai mudar a natureza dessas colunas aqui, ele vai colocar tudo como fator. Então, essa é a sugestão do Rafael. Ó, eu vou gerar de novo aqui, só que daí aqui eu tenho que colocar dados 2, a única diferença. Dados 2, ó, certinho, 4, 3, 12. Posso ver de novo, deixa eu só aumentar aqui. Não sei por que dá isso às vezes. Então, agora dá certo. Então, aqui ó, o valor de F, significância, significativo para tratamentos, não deu significativo para blocos. Então, certinho também. Então, aqui, ó, eu trouxe uma maneira, vocês já saem com 3 de fazer a mesma coisa. O R é muito disso, não existe só uma maneira de fazer, de achar uma solução. Tanto que quando a gente pega códigos de outro, e isso é super comum para quem já fez isso, tu pega códigos de outro e tu vai adaptando ao teu raciocínio, né? Porque cada um tem uma linha de raciocínio e vai fazendo, achando a solução de maneiras diversas. Então, aqui, vamos ver, isso aqui, data frame, tá. Esse aqui, vamos colocar, esse aqui é o modo Tamires, e esse aqui é o modo Rafael.
Beleza, ó. Vocês já estão craque. Então, são maneiras diferentes de fazer chegar ao mesmo resultado. Aí aqui, agora sim, agora eu posso fazer o DIC, e vocês vão ver que deu o mesmo resultado que deu aqui em cima. Ó, A, AB, B, B, B. A, AB, B, B, B. Então, viram que deu agora sim o mesmo resultado, comparando por TUC a 5%. Então, para isso, eu usei aquele que eu tinha usado antes, o HECD test. Aí eu chamei o modelo que eu gerei aqui, o FIT. Eu pedi para ele avaliar a coluna tratamentos, para ele mostrar, fazer o alfa 5% e gerar os grupos. Os grupos são as letrinhas. Aí aqui eu vou mostrar uma forma, tem várias outras que eu posso fazer para gerar. Esse aqui é o pacote mais básico que tem. Vocês conseguem enxergar em tela cheia aqui, no gráfico? Então, aqui eu tenho o peso de frutos, né, em gramas, aqui com as letras já, e aqui os tratamentos. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem modificar também lá no data frame aquele, substituir, sei lá, Promalin 25, Promalin 50, Promalin 25, não, Promalin 12,5, Promalin 25, Promalin 50, Promalin 12,5 duas vezes e testemunha, por exemplo, para botar aqui no gráfico. Podem chamar assim também. Aí, bom, aí gráfico a gente pode fazer o que quiser. Então, aqui só para mostrar para vocês, é da barra de erro, né, a média dos tratamentos, a barra de erro com as letrinhas. Claro, vocês podem fazer isso no ggplot, lá, que vai ficar bem mais bonito, tá? Só para a gente dar uma olhada principal, vocês podem botar ele, claro que dele vai dar o nome dos eixos, vai estar diferente aqui, né, tratamentos tem que vir para cá, tem que trocar aqui, mas também dá para mesma comparação de outra maneira, só para vocês terem uma ideia. A interpretação, alguém tem dúvida do que significa as letras? Então, por exemplo, lembrem que TUC sempre as comparações são 2 a 2, né? É uma média contra a outra. Então, aqui, por exemplo, o 2 e o 3, eles não são diferentes, o 3 e o 4 também não são, e o 4 e o 2 também não são. Então, esses aqui, eles não são diferentes entre si, e eles também não são diferentes do 1, porque o 1 também tem o B, né? Então, essas aqui, elas não são diferentes entre si. A 1 e a 5 também não são diferentes, porque elas ambas têm o A, e o 5, ou a testemunha, ela é superior às outras, essas outras três aqui, o 4, o 3 e o 2. Então, essa é a interpretação. Ou seja, a testemunha, que é sem aplicação de Promalin, ele era um redutor de crescimento, né, Rafael? Então, colocou aqui. Acho que era isso. Então, o redutor de crescimento nos tratamentos 2, 3 e 4, de fato, ele teve um crescimento menor, medido em peso de frutos, do que na testemunha. No caso do tratamento 1, ele teve o peso, apesar de ter sido numericamente mais baixo, ele não é estatisticamente significativo. Então, eu não posso dizer que com 12,5 ppm de Promalin na floração vai dar um valor diferente da testemunha. Então, essa é a interpretação. Só caso alguém não lembrasse disso. Dúvidas? Tranquilo? Esse aí é o exercício que está ali, que está lá para a gente, o senhor mostrou, é o que está ali na sala de aula, disponível, né? Já abriu para vocês ali? O exemplo, né? E aí a gente tem que fazer o exercício depois que está embaixo, isso? Isso. Esse aqui, vocês estão vendo agora aqui o que está lá. Então, o que vai abrir lá a tarefa é esse aqui, o script. Ó. Então, vocês vão abrir o dados, lá, daquele que está no exercício, vão fazer os testes de normalidade, os testes de homocidasticidade, a resolução com o pacote XPTS, que é esse que eu mostrei para vocês, e com o pacote agrícola.
Aí depois o que eu vou fazer é simplesmente carregar aqui no meu computador, nessa linha, os dados, e mandar rodar tudo isso aqui. E aí tem que dar certo de vocês. Se der certo, se tiver. E para a gente trazer os dados para cá, é só puxar o link lá do... Vocês vão carregar, mas vocês vão ver que vocês vão ter que dar uma manipulada naqueles dados lá, salvar como CSV, ou, enfim, se quiserem subir para o Excel direto, vocês vão ter que subir para o R direto, vocês vão ter que manipular no R. Então, eu não deixei como CSV lá justamente para vocês fazerem esse trabalho prévio. Então, vocês vão ter que salvar os dados como CSV, vão ter que dar uma mexida nos dados lá também. Então, essa é a ideia, que é o que vocês vão fazer nos dados de vocês. Deixa eu ver se ele está disponível lá. E esse gráfico bonitão aí não vai compartilhar conosco? Não está ali? Espera aí. Ele está disponível. Para mim está disponível já. Para mim já está. Já está com o gráfico, Marcelo? A parte do gráfico no pacote não está. Tá, peraí, então. Não vou fazer isso com vocês, Deus o livre. Tem que aproveitar a oportunidade. É sacanagem, né? A parte mais bonita. Isso é tipo as coisas da internet, né? Isso aí daí tem que pagar. O bom é que tá gravado, daí depois é só dar um pau. E aí... Ó, eu fiz uma coisa bem feia aqui, eu compartilhei no chat aqui o código, vocês copiarem e colarem dentro de um chunk, já roda lá para vocês. É só fazer isso. Vocês têm lá, tá até o Alt, essa linha aqui tem lá. Tem até o console T, o Alpha e o grupo não tem, mas isso dá para adicionar manual. Até onde que tem? Até o console. O Alpha e o grupo não tava no script. Ah, tá, mas esses aqui não muda nada. Porque eles são isso aqui que tá falando, né, Eduardo? Isso aqui ele é padrão. O alfa é 5% e ele agrupa. Então isso aqui é o default do pacote. Não vai mudar nada, eu acho, se vocês colocarem. Eu coloquei aqui só para explicitar. Mas aí se vocês pegarem agora esse que eu colei no chat aqui, vocês conseguem gerar o gráfico ali tranquilo. Apareceu para vocês já a tarefa ali? Sim, já está disponível. Tá, beleza. Aí depois é só vocês subirem ali. Beleza. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida geral, assim? Se não, daí eu paro de gravar para não ficar tão grandão. Eu tenho uma dúvida, Ricardo. Quando você faz daquele formato de transformar os fatores, quer dizer, transformar não, você inseriu fatores, né? Criando de 1 até 4 e de 1 até 5. Na minha planilha, eles têm que estar na mesma ordem que você colocou ali, né? Isso. Uhum. Então, se eu colocar uma planilha um pouquinho diferente, ele já vai dar algum tipo de erro, certo? Ele, por exemplo, o que pode dar de erro, assim, se... Peraí de apresentar, deixa eu botar de novo. Tá aparecendo aí para vocês o R? Sim. Tá, beleza. A tua dúvida está aqui, né? Na forma de criar esses dois objetos, o trat e o bloco. Dessa maneira, nessa ordem como eu criei aqui, eu criei justamente para ficar igual o dados, né? Porque eu não queria trocar de ordem isso aqui, os valores de peso. Então, por exemplo, o tratamento 1, bloco 1, ele tem que ter exatamente esse peso. O tratamento 1, bloco 2, tem que ter esse peso aqui. Eu poderia criar de outra forma, só que aí eu teria que reorganizar toda a ordem desses valores daqui para dar certinho.
Eu poderia, por exemplo, criar o bloco 1, 1, 1, os 5 uns aqui, né? 1, 1, 1, 1, 1, e daí mudar a ordem dos tratamentos. Colocar 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia ter feito isso também. Aí é a opção de cada um. Só que nesse caso aqui, aí eu teria que ter mudado a ordem dessa coluna, né? Eu teria que ter colocado os valores conforme... E daí, para não mudar essa aqui, eu optei por gerar igual, exatamente igual, essa ordem e essa ordem. Por isso que eu fiz assim. Mas podem fazer de qualquer outra forma. Perfeito. Desde que sempre respeitando que o tratamento 1, bloco 1, seja esse valor. O tratamento 1, bloco 2, seja esse. O tratamento 3, bloco 1, seja esse. É só esse cuidado que tem que ter. Porque senão aí tu pode trocar o lugar, né, do tratamento por outro e, claro, vai dar valor diferente. Certo. Outra pergunta é com relação na planilha mesmo, eu posso ter como tratamento alguma coisa de texto? Por exemplo, eu coloco ali, em vez de ter 1, 2, 3, 4, 5, tenho NPK, DLS e etc. Pode. Posso? Pode. Ele vai entender. Sim. Tua pergunta, por exemplo, aqui no TRAT, eu ter, por exemplo, Promalin 1, aqui Promalin 2, Promalin 3. Pode. Perfeito. Pode sim. Era isso. Claro, tu vai ter que ter o cuidado depois de informar sempre que ele é quali, né? Ter certeza que ele está... na verdade, tu pode ter, inclusive, aqui uma variável que seja não numérica, né? Certo. Tu pode avaliar também variáveis não numéricas. Aí tu usa... no agrícola, acho que é Bootstrap. Alguma coisa Bootstrap que ele usa. Mas sim, tem métodos, inclusive, de analisar isso. Perfeito. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então, deixa eu parar de gravar aqui. Onde que para de gravar? Será que é só interromper? Tomara que ele salve. Parar de gravar.